O meu boa noite a todos os seguidores do grupo Biografias Bambuiense, no nosso canal no YouTube, no nosso grupo no Facebook e no nosso perfil no Instagram. O nosso entrevistado de hoje é o professor Dr. Otto Henrique Torres Chaves, que está aqui no nosso estúdio. Boa noite, doutor. Boa noite, Gilmar. Muito obrigado por a gentileza, de me receber, e que a gente possa conversar um pouco. É uma satisfação e uma honra, doutor, receber o senhor aqui no nosso estúdio. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de fazer aqui uma pequena apresentação do doutor Otto Henrique, professor, doutor Otto Henrique Torres Chaves. Ele nasceu aqui em Bambuí, em 1947. Ele é filho do Otto Chaves e da dona Ida Torres Chaves, casado com a Maria Inês. Ele tem os filhos a Diana Maria, o Otto Augusto, Henrique Alberto e Natália Isabel. É médico urologista formado na Faculdade de Ciências Médicas, é acadêmico da Academia Mineira de Medicina, e nós já publicamos uma biografia dele aqui no nosso grupo. Doutor Otto, como foi a sua infância aqui em Bambuí, Em quais escolas você estudou? Quais as lembranças que você tem aqui da sua infância e juventude aqui em Bambuí? Gilmar, eu tenho uma lembrança e uma memória extremamente viva dentro de mim dessa etapa, Foi uma etapa assim que eu vivi cercado de pessoas familiares, pessoas amigas e de colegas de escola, e que a gente vivia uma vida. Bambuí era uma cidade ainda pequena, naquela época, e a gente vivia de brincadeiras, pelas ruas, pelas praças, e essa memória me é muito grata. Eu estudei o primário, no grupo escolar José Alzamora, onde minha mãe, a Ita Torres Chaves, era diretora na época. Ela era diretora? Diretora lá do grupo escolar José Alzamora. Durante o período todo que eu estudei, ela era diretora, e eu tenho memórias muito gratas, muito vivas, daquela etapa, Era uma escola muito bem cuidada, as professoras, todas elas de famílias amigas, conhecidas, e por onde passaram, que era a única escola primária de Bambuí, por onde passou, com certeza, grande parte das pessoas daquela época. Depois eu fiz uma preparação, naquela época usava fazer era chamado de curso preparatório para o secundário. Para entrar no ginásio. Para admissão. Para admissão, era curso de admissão, se você lembrou bem. E eu fiz o curso de admissão durante um ano, e no ano seguinte, para minha surpresa, eu iniciei lá no ginásio, e eu me recordo muito bem disso, da turma que foram meus colegas no grupo escolar. Eu achei que ia encontrar todos eles de novo no ginásio. E qual foi a minha decepção? Que lá tinham 2 ou 3 só dos ex-colegas do primário, que era a história antiga. As pessoas faziam o primário, e todos retornavam às suas casas, aos trabalhos. Não havia um estímulo, para a pessoa, às vezes, continuar. Então, essa memória me é muito grata, e me deixa, assim, feliz de estar rememorando e comentando sobre isso. E esse estudo ginasial foi feito no Colégio Antero Torres. Naquela época chamava Ginásio Antero Torres, depois virou colégio, e tinha nessa época, foi montado um internato. Tinha um internato. Tinha um internato que vinham pessoas de outras cidades, e era tido na região, afora Pará de Minas, que meus tios, principalmente, tanto do lado de Torres quanto do lado de Chaves, iam estudar ou em Formiga, o secundário, ou então em Pará de Minas, que era um colégio dos
dos franciscanos. De segundo grau. De segundo grau. Aqui ainda não tinha. Não tinha. Eu fui das primeiras turmas. E do internato também, eu convivi já na etapa que ele foi instalado e que recebia pessoas, né, alunos, né, de toda a região. Então, foi um grande feito, né? E o ginásio, é muito bom a gente lembrar que foi uma obra, assim, muito difícil para aquela época, porque foi feita uma cooperativa, né? Cada pessoa, sociedade anônima, cada pessoa contribuiu, né? Com algumas cotas, né? Para que aquele colégio tornasse realidade. Então, graças ao esforço, né, de meia dúzia de pessoas, né? Em especial o Dr. Antônio Torres. Dr. Antônio Torres, sobrinho, com certeza. Ele é o quê? Seu parente? Ele é primo da minha mãe, né? Primo da sua mãe. Seu primo em segundo grau. Meu primo em segundo grau. Ele era filho do Antero e o pai da minha mãe era o Sinfrônio, né, Torres. Que eles eram, o Torres sobrinhos era médico e o meu avô, Sinfrônio, era farmacêutico. De onde surgiu aí a sua vocação para ser médico e depois você já sabia que ia ser urologista ou formou primeiro em medicina e decidiu, não, quero ser urologista? Essa inspiração para ser médico, porque normalmente a família Torres tem muito advogado, médicos são poucos, agora na sua tem mais, né? É muito interessante a sua pergunta, sabe, João, pelo seguinte, tem advogados na família, tanto Torres quanto Chaves, mas tem um número significativo de engenheiros. Também, né? Engenheiros, Mas a área de saúde também tem um número grande de pessoas. Por exemplo, nessa época que eu era adolescente, eu tinha 5 parentes médicos aqui. Bambuí era uma referência na região, que a Santa Casa, né? Nossa Senhora do Brasil, né? Que muito nos honra e está lá de pé, né, funcionante até hoje, foi feito com o mesmo esforço que foi feito antes do colégio, né? E tornou-se uma referência. Bambuí, àquela época, isso em 1950, 60, mesmo a partir da década de 40, né? Haviam aqui em Bambuí 6 a 8 médicos, coisa que não existia na região. Quando muito uma cidade tinha um médico, e aqui tinha 6, 8 médicos, e tinha equipamentos e condições de tratamento, de cirurgia, né? Então, desse grupo de médicos, 5 eram meus parentes, ou era meu tio, ou meu primo, ou irmão de algum parente meu. Era o doutor Antônio Torres. Antônio Torres, sobrinho. Torres, sobrinho. Tinha o Antônio Rui Chaves, que era irmão do meu pai, Otto Chaves, né? Tinha o Jandir Chaves, que era primo também do meu primo também. Depois tinha ainda veio a fazer parte da família José Luiz Ragone, que casou com a filha do meu tio Gil Torres, Elizabeth, que até hoje, né, moram aqui em Bambuí. Então, eu vivi dentro de farmácias, porque meu avô Sinfrônio era um farmacêutico formado em Ouro Preto. A minha tia Olga Chaves, que era irmã do meu pai, também era farmacêutica. Então, e os tios médicos, e todos tinham seus consultórios dentro das suas casas. Então, no que eu ia nas casas de cada um, nas farmácias, eu convivi com medicina desde criança e adolescente. Eu não tinha outro caminho. Eu nunca gostei de matemática. Nunca gostei de matemática. E eu sempre tive jeito. Desde criança, eu era o médico do grupo de meninos. Brincava de médico? Brincava de médico. Então, como diz... Mas não fez nenhuma cirurgia? Não, felizmente não. Felizmente não. Então, acho que... E daí não tinha outra maneira, né? Naturalmente, né? Surgiu você médico. Essa minha decisão, né? E depois a urologia foi também uma coisa natural, porque eu tinha um filho do Dr. Tonico, né? O Antônio Torres. Ele tinha um filho, tinha, porque ambos falecidos, que se chamava Er Torres.
O era urologista, tinha feito curso na França, tinha um conceito urológico e um treinamento urológico assim, exemplar, né? E eu comecei a conviver com ele desde a faculdade. Desde o terceiro ano eu comecei a conviver, porque era o único médico em Belo Horizonte que eu tinha acesso, né? E dali surgiu naturalmente meu gosto pela urologia, né? Você chegou a acompanhar o trabalho dele? Acompanhei o trabalho dele durante o final do meu curso médico, a partir do terceiro ano. E naturalmente ele depois, quando eu disse a ele que ele achava de eu fazer urologia, ele falou assim, não me esqueça das palavras, ele falou assim, Otto, a cidade de Belo Horizonte, o estado, precisam muito de um urologista. A maioria das pessoas eram cirurgiões que com o tempo passaram a dedicar a parte urinária, a parte genital do homem, né? Então mas daí... já tinha formação para urologista já? Não tinha, não. Não tinha, não? Não tinha, não. Era um cirurgião geral que fazia tudo, como o nome diz, né? Cirurgião geral. Aqui fazia tudo. Exatamente. Então, alguns começaram a se dedicar, porque era muito prevalente a queixa urológica, principalmente de cálculos renais, né? De problemas de próstata, né? De cânceres. Então, surgiu daí um grupo de cirurgiões gerais que passaram a dedicar à urologia. E daí vem, então, esse meu encaminhamento, vamos dizer assim, para a especialidade, né? Para ser um urologista. A nível nacional. E procurei seguir a orientação, né, do meu primo Er Torres. Procurei fazer o melhor curso que tivesse disponível no Brasil e depois fui para os Estados Unidos, né, onde eu completei minha formação e realmente eu fiz uma formação completa de urologia e isso me orgulha muito. E diga-se de passagem, uma formação fantástica com muita especialização em várias áreas, né? E isso aí a gente reconhece, inclusive a gente já colocou isso na biografia, quem quiser conferir, uma enorme lista de especializações que tem o professor Dr. Otto Henrique. Já que a gente falou aí da área de medicina, vamos entrar aí num detalhe aí que é curiosidade minha, mas também de várias pessoas que estão nos seguindo, estão nos acompanhando, né? Foi feito aí nos Estados Unidos um transplante de rim utilizando-se um rim suíno. Parece que esse suíno foi criado para ceder esse rim. O transplantado aí que recebeu esse rim suíno, ele sobreviveu, parece que mais ou menos 3 meses, né? Ainda falta muito aí para essa modalidade ser duradoura ou ela não tem futuro, doutor? Essa pergunta sua, eu acho que ela é muito pertinente, porque o futuro do transplante ele passa, né, por essa etapa de usar órgãos geneticamente modificados, né, de animais, né? O animal como o porco, um animal para aquele objetivo. Ele recebe algumas alterações genéticas para que o rim, né, o rim daquele animal, principalmente o porco, que é o mais utilizado, que é de acesso mais fácil, né, que ele seja geneticamente o mais próximo possível do rim humano. Né? O tamanho é mais ou menos mesmo? O tamanho é mais ou menos proporcional, tudo assim, tudo fala a favor, né, disso aí. Isso tem avançado muito, eu tenho lido que cada dia mais aperfeiçoa-se, né, essa semelhança, né, e que um futuro, acho que breve, né, e não muito longe, é que o transplante entre seres humanos vai deixar de existir. Inclusive comenta-se, ainda em fase experimental, que inclusive o coração entraria nessa opção. Coração. Do porco seria? A princípio, sim, pelo tamanho e a proporção. É proporcional. Mas aí esse porco vai ser criado com essas modificações genéticas para ser mais compatível com... para evitar a rejeição, né? Porque quanto mais próximo for geneticamente falando, né, a semelhança com o ser humano, as reações de
que levam à rejeição, elas ficam O diminuídas. maior é a rejeição. Porque aquilo passa a ser uma estrutura estranha ao sistema imunitário. O sistema imunitário, né? Então eu acho que também tem um futuro que a gente... A tendência é ir resolvendo essas questões e... avançando nesse aperfeiçoamento genético, né? Tá. Porque a fila de pessoas que esperam para fazer um transplante de rim é muito grande, né? É exatamente isso aí. É uma fila muito grande. Eu mesmo trabalhei quando professor da Faculdade de Ciências Médicas, né? Por onde eu dei aula durante 30 anos e fui chefe do serviço lá de urologia no Hospital Universitário de São José e fui chefe lá do serviço de transplante a essa época. E o volume de pessoas, a fila de espera, né? Isso já de muito tempo atrás, é imensa, né? É imensa, e tanto que houve esse incentivo de a pessoa doar os órgãos em vida, né? E daí isso avançou muito e hoje funciona bem, né? Esse sistema hoje tem um controle nacional, né? De onde que tem a demanda e que mais se assemelha a genética da pessoa que morreu, né, que faleceu. Então, eu acho que essa minha vivência, desde essa época, então, isso, eu comecei essa vivência no Hospital Universitário de São José na década de 80. Isso já existia e que hoje continua, eu diria, com o aumento da população, a demanda continua maior do que a disponibilidade. E enquanto não acontece o transplante, o tratamento é aquele que é doloroso, custoso, que é a hemodiálise, quase sempre, né? Eu acho que é uma solução, né? A pessoa vive, né? Esperar vive esperando o doador. Você acha que é um sacrifício, né? 2 vezes a semana, mas eu tive chance de acompanhar vários pacientes nessas etapas, né, de diálise, e todos eles achavam que aquilo era uma graça de Deus. Ele está tendo a oportunidade, e apesar de não ter o órgão funcionante, né, ele tem uma opção de vida. Então, era um sacrifício, mas que todos aceitavam aquilo como desígnio de Deus. É muito melhor do que... como se não aceitavam, como se fosse um castigo. É verdade. Mas tomara que dê certo aí, né, esses transplantes de animal para fornecer, né, os órgãos para os humanos, né. Vamos continuar aí. Eu ainda tenho mais curiosidade que eu gostaria de esclarecer. Uma das suas especialidades é a cirurgia de mudança de sexo, né. Eu queria saber, isso hoje está até muito comum, né, essas mudanças de sexo. O que é mais trabalhoso aí, transformar um pênis em uma vagina ou o contrário? E é possível reverter uma cirurgia dessa? Isso é uma curiosidade minha, mas eu creio que deve ser também dos nossos seguidores. A primeira mudança de sexo feita no estado de Minas Gerais foi feita por mim, no Hospital Universitário de São José. Isso na década de 80. 80? Na década de 80 para 90. Né? A data certa na minha memória eu não tenho. Foi a primeira em Minas Gerais? Foi a primeira em Minas Gerais. E foi uma repercussão nacional. Havia mais um colega em São Paulo, um grande amigo meu, inclusive, interior de São Paulo, e que também já tinha iniciado. E tinha um cirurgião geral que tinha também iniciado por uma técnica que não havia dado certo, né? Então, a partir desse momento, foi publicada uma técnica mais anatômica, né? Principalmente na conversão do membro sexual masculino, do pênis, e o escroto, transformar o pênis e o escroto num canal vaginal, né? E nos grandes lábios. A cirurgia, naquela época, quando eu vi a técnica cirúrgica, eu me interessei, porque eu sabia que haviam pessoas que nascem, do ponto de vista genético, desde criança já são, vamos dizer assim, do ponto de vista psicológico e mental, elas são do sexo feminino, mas num corpo de homem. Certo. Então, essa primeira pessoa que eu fiz a cirurgia... Foi para transformar
homem e um órgão masculino e um feminino. Você transformou o pênis e o escroto num canal vaginal e nos grandes lábios. Bom, eu lembro quando eu colhi a história, que isso é um critério, assim, desde o início, muito seletivo, né? Tem que ter um diagnóstico muito claro, né? De que aquela pessoa, do ponto de vista psicológico, tem que ter um acompanhamento. Tem que ter um diagnóstico psiquiátrico, um diagnóstico psiquiátrico. Primeiro. Psiquiátrico, né? Realmente, aquilo não se faz isso por eu quero, não existe isso. Né? Tem todo um processo diagnóstico, psicológico, psiquiátrico, né? E uma coisa a mais que eu acho muito importante, e um histórico familiar. Quando a gente vai conversar com as famílias aquela época, né? Com as famílias dessa primeira paciente, por exemplo, a mãe dizia, o professor Otto, desde criança os meninos brincavam lá, né, com bolinha de gude, ou com outras brincadeiras masculinas, e o meu filho, ele brincava de boneca. Ou seja, desde criança ele gostava de vestir, ele não queria roupa de homem, ele queria roupa de mulher. Então, do ponto de vista, ou seja, genético, né, é uma síndrome, né, que a gente acha que existe. Então, essas pessoas, sim. Agora, fazer recreacionalmente, ou por questões de qualquer opção sexual, essa cirurgia é totalmente desaconselhável. Essa pessoa ela não tem o perfil básico principal e realmente ter uma mente daquela mudança. Não é? Então, e depois de algum tempo, começaram a aparecer muitas pessoas e uma demanda muito grande, surgiram outros serviços no Rio Grande do Sul, na própria Faculdade de Medicina do UFMG, e eu decidi, pelo trabalho estafante daquele processo, né, eu decidi... É muito custoso esse trabalho. É um trabalho custoso. Demorado, né? E a preparação e depois o acompanhamento. Eu decidi que eu tinha outras contribuições mais importantes a fazer na urologia, né? Que aquela opção, eu abri o leque, né? Abri a porta, mas que tinha hoje várias opções. Outros, assumiu, exatamente. Agora deixa e eram outras opções. Eu fui me dedicar a outras tecnologias, né? Publicadas nos Estados Unidos, né? Da qual eu sou pioneiro aqui no Brasil. E a partir daí, então, eu fui me dedicando a novas tecnologias, né? Para o bem-estar, do modo geral, né? Das pessoas com as técnicas urológicas. Pois é, mas é reversível uma cirurgia dessas, mudança de sexo? Tem jeito de reverter, se caso haver algum interesse do paciente? Ô, Lidiomar, uma coisa interessante que eu acho o seguinte: fazer é possível, mas o resultado é desastroso. É desastroso. Você desfaz, né, toda uma estrutura. Para refazer aquela estrutura, eu diria que é quase que impossível. Né? Mas não é impossível. Você pode até falar, bom, vou reconstruir, mas o resultado é desastroso, né, do ponto de vista de aparência nenhuma, de aparência e funcionalmente. Né? Então eu acho que isso é raro também, né? Acontecer uma pessoa querer reverter uma cirurgia dessa. Não, o mais que acontece, sabe, é que essas pessoas acabam fazendo tratamento psiquiátrico, porque elas recusam o seu próprio corpo. Né? E acabam terminando, né, os dias em consultórios psiquiátricos, né? Porque a reversão per si, né, além de não ser garantida, o resultado funcional e estético dela é muito ruim. Tá, vamos agora falar então da Academia Mineira de Medicina, né? Academia Mineira de Medicina, que você passou a integrar agora recentemente. Como é que está sendo lá a convivência lá com os pares? E está sendo interessante lá? E uma curiosidade, o que é que vocês discutem lá nessa Academia Mineira de Medicina? O objetivo da academia, de todas as academias, a academia começou na Grécia com acadêmios. E daí veio o nome academia, né? Que eram locais para estudar do ponto de vista científico, né? As várias situações que
vamos dizer, mereceriam, né, essa análise. Né? Então, a partir daí, depois na França, foi feita a primeira academia de medicina, já no século XVII, XVIII, né, com esse objetivo de, cientificamente, reunir pessoas com interesse científico, né, em determinados, trocar informações, né, estimular, né, e servir de balizamento, né, para a população, né, e as autoridades do que era bom e o que não era. Havia muito charlatanismo, né, na medicina, como até hoje ainda existe, infelizmente. Né? Então a academia, o papel dela é exatamente esse, né? Estimular a pesquisa, os estudos científicos. Né? O objetivo primeiro. Hoje é mais tranquilo. Não, mas continua, sabe? Continua, sabe? Tem alguns estudos na academia. Ela per si, ela não pesquisa. Ela analisa as pesquisas, estimula as pesquisas, né? E quando publicadas, elas são analisadas, das instâncias, né? Onde se analisa, né? Aquela pesquisa, aquela proposta. É uma coisa interessante, porque você estava me perguntando como está isso para